Se você é cristão, provavelmente você está enjoado de ouvir falar sobre fé. Você vai na igreja, o pastor ensina sobre fé, tem uma canção que fala sobre fé, você está na roda de amigos, os amigos falam sobre fé e é um assunto recorrente na nossa vida cristã. Esses dias eu voltei a ler um livro que eu já tinha lido há uns 3 anos atrás e trouxe alguns ensinamentos que eu aprendi lá atrás e que eu não estava colocando em prática na minha vida. Porque a gente lê muita coisa, a gente ouve muita coisa, mas a gente põe pouco em prática as coisas que a gente lê. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre algo mais específico. É sobre fé, mas é algo mais específico, um pouco mais afunilado, que é o poder das palavras. O livro que eu estava lendo é esse aqui, não tenho ele físico aqui, eu estava lendo no Kindle, é esse aqui, ó. Há poder em suas palavras. Há poder em suas palavras, de Dom Gosset. É um livro poderoso, que vai trazer essa temática, e ele traz isso de uma forma muito clara e muito simples, de como você, como cristão, deve agir no seu dia a dia para demonstrar a fé que você ouve, ou que você lê, ou que seus amigos estão sempre contando algo que aconteceu na vida deles, algum milagre que aconteceu na vida deles, e você fica pensando, mas será que eu não tenho fé? Será que na minha vida isso não funciona? Pois é. Então esse livro aqui me marcou muito, há uns 3 anos atrás, quando eu li, só que acaba que a gente não consegue colocar tudo em prática do que a gente aprende, né? A gente aprende as coisas e não consegue colocar em prática. E eu relendo esse livro, eu quero trazer aqui alguns pontos para que eu possa compartilhar com você essa temática do poder que há em suas palavras. A Bíblia traz um conceito de fé que está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, que é a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Então, por exemplo, para eu crer que Deus existe, eu preciso de fé, porque eu não vejo Deus, certo? Então, essa é como a Bíblia define a fé teórica. Mas como é a fé prática? A fé prática, ela tem que se estabelecer em alguns parâmetros. Não tem como eu só falar assim, não, eu tenho fé. Porque o apóstolo Tiago fala assim, me mostra a sua fé pelas obras, né? Me mostra a sua fé pelas obras. Se você não tem obras de fé, ele vai falar assim, a sua fé é morta. Porque a fé sem obras é morta. É isso que a Bíblia fala, tá certo? E como que o Senhor Jesus, ele nos ensina a expressar a nossa fé? Tem uma passagem de Marcos 11, no versículo 23 e 24, que diz assim, tende fé em Deus, porque todo aquele que tiver fé, todo aquele que disser aquela montanha, remove-te daqui e lança-te no mar, vai acontecer, nada vos será impossível. Tudo que disser, crendo no coração, crendo e não duvidando no coração, acontecerá. Mas antes Jesus falou uma palavra interessante, tende fé em Deus. Os estudiosos nos dizem que essa fala de Jesus significa, tende a mesma fé de Deus. Como que a fé de Deus funciona? A fé de Deus funciona através de palavras. Deus criou o mundo através de palavras, certo? Então ele disse, haja luz e houve luz, né? Criou o sol, criou tudo, os animais, as plantas, através das palavras. Então é interessante isso. Esse livro vem trazendo isso. Ele já no início do livro já começa contando o testemunho dele, que a esposa dele estava sofrendo de febre reumática e teve um parto muito complicado. A filha dele estava grávida, teve um parto muito complicado. A filha dele nasceu com uma deformidade óssea nos pés e nas mãos, mas colocou gesso e com muita declaração da palavra, oração, recuperou. Mas a esposa dele estava sofrendo dessa febre reumática e já estava acamada há mais de 3 meses.
sem esperança, sem expectativa. O médico já não dava mais esperança para ela, não tinha solução. É um livro mais antigo, então naquela época a tecnologia era mais precária, digamos assim. E ele sem esperança, mas todo dia orando, todo dia declarando. Um dia ele estava lendo o Salmo 27, no verso 1, que diz que o Senhor é a força da minha vida. E ele despertou para esse versículo, para essa verdade da palavra e mostrou para a esposa. A esposa acreditou nessa palavra, começou a declarar isso e se levantou da cama. Mesmo com dor, mesmo inchada, mesmo fraca, ela levantou e declarou: o Senhor é a força da minha vida, eu vou me permanecer de pé, eu vou levantar essa cama. Eu não preciso ficar nessa cama porque Ele é a força da minha vida. Eu não preciso da minha força, eu vou na força dEle. Então, daí para frente ela começou a declarar, falar e ficou curada. Esse é o testemunho que ele traz aqui no livro dele. Óbvio que ele discorre com muitos mais detalhes, explicando passo a passo. Só estou trazendo aqui um resumo muito rápido. Mas uma coisa que ele traz e frisa nesse livro é o seguinte: nós temos que saber expressar a nossa fé através das palavras, porque as palavras, elas trazem um poder criativo sobre elas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus criou o mundo falando, nós criamos a nossa realidade falando. Você pode perceber que muitas coisas que você verbaliza acabam acontecendo. Muitas vezes são coisas ruins, porque a gente, com a nossa mente limitada, a gente não fala palavras boas, a gente acaba falando palavras de morte. Então eu quero te desafiar nesse vídeo a entender a fé, uma fé prática, que se expressa através de palavras. Então, a partir de hoje, eu quero te desafiar a não ficar mais falando o que você está vendo. Eu quero te desafiar a falar o que você quer ver na sua vida. A mudança que você quer experimentar, falha. Quando Davi foi enfrentar Golias, o gigante estava lá afrontando, ele chegou, se você for lá buscar na história de Davi e Golias, você vai ver que ele falou por 5 vezes o que ele iria fazer. Ele falou: eu vou cortar sua cabeça, o Senhor vai te entregar em minhas mãos, eu vou te derrotar. Ou seja, antes dele ir para a batalha, propriamente dita, ele já estava guerreando através da sua fala. Então libera palavras. Você está em guerra, você está com problema na sua vida, libera palavras de vida. O profeta, diante do vale de ossos secos, Ezequiel, Deus falou para ele: declara a palavra, profetiza aos ossos secos. Ah, mas já está morto, não tem vida. Profetiza aos ossos secos. O que você vai profetizar? Vida, restauração, restituição. E aconteceu um milagre. Os ossos recuperaram a vida, levantaram e se formaram um grande exército, através das palavras. Então cuide com o que você fala. Fale coisas boas a seu respeito. Fale palavras boas a seu respeito. Se a situação da sua vida é de caos, fale a paz, que excede todo entendimento. Se é de falta, fale a provisão. Se é de escassez, fale de abundância. Declara na sua vida o que você quer ver. Escreve. Declara isso que você escreveu todos os dias. Que aí sim a sua vida vai começar a mudar. Porque a vida e a morte estão no poder das palavras, é o que dizem Provérbios. Então, a partir de hoje, o desafio é que você não mais diga o que você está vendo, você diga o que você quer ver. Então, diga e declare, profetizando a mudança que você quer ver na sua vida. E aí sim, a fé ela vai começar a trazer a existência. Eu te também oriento a ler Marcos 11, 23 e 24, que Jesus falou à figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Naquele momento que Jesus falou, ele saiu andando, nada aconteceu, ninguém viu mudança. Mas no dia seguinte, quando eles estavam voltando, Pedro olhou para a figueira e falou assim: olha, mestre, a figueira que você amaldiçoou, secou até as raízes. Ou seja, bastou apenas um dia para acontecer. Então, às vezes você vai falar uma palavra e não vai acontecer no mesmo momento, mas espere um dia. Não aconteceu? Espere 2 e continue declarando coisas boas. Não anule a palavra que você lançou, que é uma semente, com incredulidade, dizendo o contrário. Não, continue firme, batalhando naquilo lá que você disse, e o que você disse, não duvidou no seu coração, vai acontecer na sua vida. Leia Marcos 11 lá, 23 e 24, que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Tá bom? Eu quero que com esse vídeo você se sinta motivado a mudar suas palavras, a mudar a sua vida, a entender como funcionam as palavras e a fé que está determinada na palavra de Deus. Hoje eu vou te dar como posso dizer, o que é a fé?
o que é fé de acordo com esse livro de Dom Gosset. Ele fala que a fé é simplesmente você acreditar que o que Deus falou é a verdade. Olha que simples. Então, fé é simplesmente você acreditar na palavra dele. Então, se a palavra de Deus diz abundância, creia em abundância. O que a palavra de Deus diz? Que Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Ou seja, ele está dizendo que fé é você acreditar que isso é verdade. É você acreditar que o que ele falou lá vai se cumprir, que a palavra dele não volta vazia. Entende? Então, fé, te dando esses parâmetros, é isso. É você acreditar que o que foi dito por Deus vai acontecer, é a verdade. E o que foi dito por Deus? É o que está na palavra dele. Amém? Então, a situação que você esteja enfrentando hoje, se é de doença, procure palavras de cura na Bíblia e creia no que está escrito. Se é dificuldade financeira, procure na palavra de Deus temas relacionados à prosperidade e creia no que está sendo dito. Isso é fé. E aí você começa a declarar isso na sua vida todo dia. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou curado, eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Então, mas para você declarar isso, você tem que se encher da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Então você lê, vai se ouvindo falar todos os dias e vai se enchendo de fé no seu coração. E eu recomendo a leitura desse livro, Há Poder em Suas Palavras, de Dom Gosset. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado e que mudanças extraordinárias aconteçam na sua vida. Depois volte aqui, deixa um comentário. Se você ainda não segue esse canal, segue a gente, ativa o sininho aí para você receber mais novidades quando eu postar aqui, tá bom? E se esse vídeo te abençoou, compartilha com alguém, tá bom? Até mais, Deus abençoe!